Você perde muito tempo tentando resolver as questões de porcentagem no Enem? Ou pior, você lê a questão e aí quando você começa a montar os cálculos, você se confunde, erra alguma coisa e aí acaba perdendo uma questão. Não se preocupa e fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma mais rápida e mais fácil de acertar essas questões, ok? E a gente vai fazer isso de forma gradual. Na primeira parte do vídeo a gente vai fazer uma questão mais fácil, de aplicação direta, e a gente sobe o nível um pouquinho e resolve uma questão do Enseja, para então a gente resolver uma questão do Enem. Fechou? Então já vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente começa resolvendo a nossa primeira questão, ó, que diz assim, ó: um incêndio atingiu 20% da área de uma região de 35 mil quilômetros quadrados. Qual foi a medida da área devastada pelo incêndio? Devastada pelo incêndio. Então eu quero saber o quê? 20% de 35 mil, ok? Então, ó, jeito tradicional e lento de fazer isso aqui, ó. Você vai escrever lá, ó, 20%, né, desse jeito, esse de vira multiplicação, né, 35 mil quilômetros. Tem os zeros aqui, eu posso cortar esse com esse com esse, ou você pode tirar desse daqui, tá? Tanto faz. E aqui você sobra com 20 vezes 350. 2 vezes 35 dá 70 e você acrescenta os dois zeros, tá certo? E aí você achou que a área devastada foi de 7 mil metros quadrados. É a resposta? É claro que é a resposta. Mas veja que vocês demorou um pouquinho aqui. E claro que esse é um exemplo simples, né? Mas normalmente nas questões do Enem não vai ser tão simples assim e você vai ter provavelmente várias porcentagens, né? Você vai precisar várias porcentagens para encontrar aí algum valor, dependendo do comando da questão, tá? Então vamos fazer um jeito rápido de resolver isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. O que é que você tem que saber quando a gente fala de porcentagem, tá? O nosso denominador é 100, obviamente, mas quando eu falar aí, ó, de 10%, é a 10ª parte do valor. Então, o que é que a gente vai fazer com esse valor? A gente vai dividir por 10. E o que acontece em uma divisão por 10? Ó? Nesse caso aqui, eu vou colocar o 35 mil. Dividir por 10 seria, aqui, ó, cancelar um zerozinho, né? Cortar um zero. Se o número não tiver zero, o que é que a gente faz? A gente desloca a vírgula, né? Uma casa para a esquerda, tá? Porque eu tô dividindo. Então, basicamente é isso. Se fosse 1%, então eu cortaria dois zeros, porque é uma divisão por 100, ou desloca a vírgula aí duas casas para a esquerda, tá certo? E aí, ó, a gente não precisa de cálculo para resolver essa questão. Eu quero 20% de 35 mil, então eu vou cortar esse zero com esse daqui, eu vou ter 2 vezes 3.500, que dá 7 mil, ok? É só lembrar aí, 35 mil, 10%, contém um zero, 3.500 é 10%, 20% é 2 vezes 10%, então 7 mil quilômetros quadrados é a nossa resposta. Tranquilo, né? Isso aqui é só uma aplicação direta para dar uma esquentada, para a gente começar a resolver as questões que mais se parecem com o Enem, ok? Essa aqui é do Enseja 2020, PPL, ok? E aí, olha o que o comando da questão diz aqui, ó. Eu quero o menor preço na compra à vista, tá? Então, eu quero encontrar o menor preço. Então, a gente pode até ler aqui, ó. Antes de comprar uma televisão de 42 polegadas, um casal realizou uma pesquisa de preços em 4 lojas da cidade. O quadro mostra o valor total da TV, em reais, com pagamento em até 4 vezes sem juros, e o desconto sobre tal valor, se a compra for à vista. Então, a gente tem uma tabela simples aqui, ó, 4 lojas, eu tenho os valores aqui, né, dividido em 4 vezes, e aqui do lado eu tenho o desconto, né, o percentual em cada loja. E eu quero o quê? Ó, o meu menor preço. Então, o que é que a gente vai ter que fazer nessa questão? Vou aplicar o desconto em cada loja, né, no preço de cada loja, e ver aí qual que é a loja que oferece o melhor preço, no caso, o menor preço, né, obviamente. Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, na loja A. O que é que a gente tem para a loja A? Eu já vou fazer da nossa forma mais rápida, tá? Então, ó, eu tenho 20% de desconto de 3.500. Coincidentemente, é o mesmo valor da questão anterior, né? A gente tinha aqui 20% de 35 mil quilômetros, aqui é 20% de 3.500, tá? Só um zerinho aí. Mas, de todo caso, ó, 10% de 3.500, 350, só cortar um zero, ok? 2 vezes 350, 700, ok? Guardou esse número? 700. E aí agora eu preciso tirar 700 reais, porque é um desconto, né? Desse valor aí, de 3.500. Então, eu já tirei esses 500, eu fico com 3.000, né? Falta tirar 200, então eu vou ficar com o preço final aqui, ó, de 2.800, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá certo? E aqui agora, ó, na loja B, eu tenho 3.100 e um desconto de 10%. Quanto que é 10% de 3.100? 310. O trabalho que você vai fazer agora é tirar
200, ou melhor, 310 de 3.100, tá certo? Então, ó, eu tiro esses 100, aqui eu fico com 3.000. Falta tirar quanto? 210. Tiro 200, fico com 2.800. E aí eu tiro 10 de 2.800, eu fico com 2.790. Beleza? Entendeu o que eu fiz? 2.790 mais 310, os 10 vêm pra cá, vai dar 3.800, mais 300, 3.100. Tranquilo? Repara que isso aqui a gente faz tudo rápido, tá certo? Tudo muito rápido. Aqui eu tenho, ó, 3.000 e o desconto é de 6%. Então, ó, não é mais 10, não tem zero para cortar. Mas aí, ó, eu posso pegar 1%. E aí, quando eu achar 1%, 6% vai ser 1, vai ser 6 vezes esse valor, ok? Então, 1% aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 zeros, né, ó. Cortei um, cortei outro, vou ficar com 30. 30 vezes 6, 180. E aí eu tiro 180 de 3.000. Vai me dar 2.820. Não é isso? 2.820 mais 180. Os 80 aqui completou 2.900. Com mais 100, 3.000. Certo? E aqui, ó, nessa loja letra D, ó, qual é o menor preço que a gente tem até agora, ó? É 2.790. A gente tá interessado no menor preço, 2.790. Aqui eu tenho, ó, 2.950 e o meu desconto é de 5%. Naturalmente, eu posso deslocar minha vírgula aqui, opa, e achar, ó, que 1% do valor vai ser, essa vírgula tá aqui, ela vem pra cá, vai ser o quê, ó? 29,50. Vou botar aqui, ó, 1% dá 29,50. E aí eu multiplico esse valor por 5 e eu vou achar aí o valor do desconto, vou ter que subtrair e tal, ó. Qual que é a diferença de 2.950 para o meu menor valor aqui, ó? Eu tenho 2.790. Vai me dar quase R$ 200, mas eu vou tirar R$ 160 de diferença, tá? Para chegar num valor igual ao da loja B. Só que eu só tenho 5%, né? E seria 5 vezes isso aqui, ó. Se isso aqui fosse 30, 5 vezes 30, eu ia ter um desconto de 150. Mas eu vou ter um desconto menor, né? Porque eu não tenho R$ 30 aqui. E se eu tenho que ter um desconto de 160 para chegar até igualar com essa loja B aqui, então isso aqui já vai me dar um preço maior do que o que eu tenho na loja B. Conseguiu entender a lógica, tá? Então eu nem preciso fazer esse cálculo aqui, porque eu já sei que a minha resposta é a da loja B e é a alternativa letra B, tá certo? Ok? Alguma dúvida? Espero que você esteja gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Só uma orientação aqui rápida. Obviamente que para você sair do cálculo que a gente fez aqui nessa questão, né, bem sim, daquele começo, né, o cálculo como de fato se faz de porcentagem, e você chegar nesse nível aqui de fazer essas contas de cabeça, é claro que leva tempo, né? Você não vai pegar aqui do nada e vai começar a fazer questões assim se você não entende lá a base, se você não pratica. E se você quer praticar essas questões e tantos outros assuntos da matemática básica, eu tenho um material maravilhoso para isso, que é o mapa do Enem. É uma apostila aí com mais de 500 questões separadas por nível de dificuldade e por assunto da matemática básica, tá? Tem uma série de vídeos bônus, então vou explicar como é que você tira 700 mais, quantas questões você precisa acertar, quais são os assuntos que mais caem, como é que você interpreta as questões, tá? Do Enem. Então tem tudo isso lá no mapa do Enem, é um guia maravilhoso. Se você não entende, se você tá perdido, né? E faltam aí praticamente 6 meses, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E aí agora a gente continua para nossa questão do Enem, beleza? Então, ó, vamos fazer a leitura do comando dessa questão aqui, ó. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. E aí a gente tá falando aqui de probabilidade, você tá vendo que tem porcentagem aqui. É comum, tá certo? Aparecer no Enem questões que unam esses dois assuntos, probabilidade com porcentagem, ok? Você vai ver porcentagem também muito em questões de álgebra, né? Às vezes tem uma equação que é 20% alguma coisa, 15% maior do que outra, 5%. Questões de geometria espacial também, às vezes o volume de algum né, de algum recipiente, de alguma coisa, aumenta em determinada porcentagem, tá? Então você tem aplicações diretas das questões exclusivamente de porcentagem, mas aí você vai ver também esse assunto sendo cobrado em outras questões, em outros assuntos. Fechou? Então aqui a gente tem probabilidade e porcentagem,
tá? Aqui é o conceito básico de probabilidade, tá? Eu quero saber qual vai ser, eu vou sortear um funcionário e quero saber qual é a faixa etária que tem a maior probabilidade de o funcionário cair, ok? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter os meus casos favoráveis, o que eu quero, e os meus casos possíveis, né? A quantidade total. Então, aqui em cima, ó, ele tá me dizendo que tem 400 funcionários. Então, 400 funcionários é a minha quantidade total. E aí, eu vou precisar encontrar a faixa etária que vai ter a maior quantidade de funcionários, né? Porque aí vai ser a maior probabilidade. Se tem mais funcionários, por exemplo, na faixa etária de até 25 anos, então, obviamente, vai ser a maior probabilidade. Se você der uma olhada aqui nessas alternativas aqui, a única que vai estar, né, dizendo como é que a gente calcula a probabilidade é essa aqui, ó. Entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com a maior quantidade de funcionários. É isso aqui a resposta, tá? Não precisava fazer cálculo, porque essa é a única que explica o porquê, né, quando a gente tem uma maior probabilidade. Vê, por exemplo, aqui essa letra B, ó. Entre 25 e 45, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Isso não vai influenciar na minha porcentagem, na minha probabilidade, tá? O que vai influenciar na minha probabilidade é os casos favoráveis dividido pelo total de funcionários, tá? No caso, a quantidade de funcionários por faixa etária. Ok? Então, isso aqui eu nem precisava fazer cálculo, né? Uma forma mais rápida de resolver essa questão. Mas aí, se você não tivesse notado isso aqui, você ia fazer os cálculos e a gente faz esses cálculos bem rápidos, tá certo? A gente tem aqui uma distribuição, né? Ó, no eixo vertical aqui a gente tem a quantidade de funcionários e aqui embaixo, no eixo horizontal, a gente tem o setor. Então, por exemplo, ó, no setor administrativo a gente tem 80 funcionários. E aí eu vou fazer essa distribuição aqui, ó, de acordo com as faixas etárias, tá certo? 50% de quanto? De 80. É a metade, né? Não preciso calcular nada aqui, ó. 40. Aí agora você tem 20% de 80. Ó, cortou os zeros. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Acabou isso aqui, ó. Ok? Distribuir os 80 funcionários desse setor administrativo. Ó, logística. A gente tem aqui, ó, 25%. Você precisa lembrar que 25% é o quê? É um quarto. É pegar o valor e dividir por 4. Quanto que é 120 dividido por 4? 30. Pronto. Tem 30 funcionários aqui, ó, com essa faixa etária, certo? 40%. Cortou os zeros aqui, ó. 4 vezes 12, 48. Tá? Ó, 48 mais 30 dá 78. 78 para 120, ó. Vai dar 20 daqui e falta 22, né? 42. Achei. Outra vez aqui, ó, o setor de produção. A gente tem 25% aqui de novo, ó, nessa faixa etária, que é de 45 anos. 25% de 200 é o quê? Pegar 200 e dividir por 4. Vai dar quanto? 50. A gente tem 40% aqui de novo, ó, cortou um zero, cortou um zero. 4 vezes 20, 80. Olha, 80 mais 50, 130 para 200, tá faltando quanto? 70. Acabou-se. Pronto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é a faixa etária que tem mais funcionário. Aí eu vou somar, ó. Vou botar aqui, ó, maior 45, né, que é a azulzinha. Então, ó, 40 mais 50 dá 90, mais 42, 132. Tem 132 funcionários. Aí aqui, ó, entre 25 e 45, é o amarelinho, ó, vou somar, ó. Eu tenho aqui, ó, 70 mais 40 vai me dar 110, mais 20, 130, 138, 142, ok? E aí, menor que 25 anos, né, menor ou igual, porque é até, é o laranjinha, né, um vermelhozinho quase. E aí eu vou somar aqui, ó, 80 mais 30 dá 110, 110 mais 16, 126. Você somar tudo isso aqui, né? Óbvio que tem que dar os 400 funcionários, ó. Dá 10 vai 1, 4, 6, 10 vai 1. Achei os 400 funcionários, tá certo? E aí, qual é o funcionário, a faixa etária que tem mais funcionários? Entre 25 e 45 anos, que a gente volta aqui para nossa resposta da letra A. Certo? Então, a gente tem aqui uma questão contextualizada que a gente precisou calcular várias questões, várias porcentagens, né, de diferentes valores, mas aí você viu que com esses macetes que eu te mostrei nessa aula, você consegue resolver essas questões mais rápido, tá certo? Mas calma aí, se você ficou com muita dúvida ainda, você ainda tem que calcular daquele jeito e você vai evoluir, não tem problema nenhum com isso, tá certo? Mas se você quiser
assistir uma videoaula aqui minha completa. Vou explicar lá direitinho, devagar, a gente vai resolver mais questões. Eu vou deixar a videoaula aqui, tá? É uma videoaula bem completa e você pode ir lá assistir e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Até o próximo vídeo.